A todos. Vamos fazendo leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 12, e começando do versículo 12. Vamos ler até o versículo 20. Versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Somente até aqui, e nós rogamos que o Senhor nos dê entendimento do que nós temos lido, que havemos de meditar, e posteriormente outras leituras também nós faremos, e que Ele possa esclarecer tudo ao nosso coração. Amém. É um texto, que de repente, quem é professor de português aí fica incomodado, tanta repetição, corpo, 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 mas certamente essa redundância aí é porque tem um valor grande para nós atentarmos a isso. Aqui Paulo está falando a respeito da composição da igreja. E houve um tempo que eu li alguém escrevendo que a igreja ela não é uma organização, mas é um organismo vivo. E agora, quando me veio a oportunidade da gente estar trazendo esse estudo, e aqui já quero adiantar que outras pessoas podem também se dar aí num estudo mais minucioso, porque por mais que nós estudamos, ficam alguns pontos, alguns não, ficam muitos pontos que precisam ser esclarecidos, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse organismo. Então, uma igreja, ela é um organismo, e organismo vivo. Então, nós vamos pensar nisso. E achei interessante, assim, de repente, não é tão legal o que a gente vai dizer, mas, assim, achei interessante uma colocação de um autor de um texto, e dizendo de alguma deformidade, alguma falta de algum membro no nosso corpo. E a gente já viu, talvez
até mesmo à distância, né, não convivemos com pessoas, mas a gente, olhando para a biologia da formação humana, existe uma chance grande de ter erro. E nós somos resultado de pouquíssimos acertos, que nascemos, não vou dizer que seja perfeito, e também a perfeição não tem nada a ver com boniteza, né? Alguém aí, o Pílula já está olhando assim, não tem nada a ver, viu, Pílula? Então, mas de não faltar nenhum membro, mas a pessoa vive sem uma mão, vive sem um braço, sem perna, sem um rim. Então, algumas partes a pessoa consegue viver. Agora, também com isso não estou dizendo que não faz falta, porque faz. Então, faz muita falta a questão do membro no corpo. Agora, nós vamos falar muito do corpo, mas também eu preciso de enfatizar algo que nós não vamos ler aqui, mas que eu preciso de entender que esse corpo, ele é governado pela cabeça. E aí, essa pessoa disse, olha, existem muitas pessoas que vivem sem determinado membro, mas não vivem sem cabeça. A igreja, ela não sobrevive sem a cabeça. E a cabeça é Cristo. Esse é um ponto indiscutível. Deus, então, nos deu o privilégio, e junto com o privilégio, Deus nos deu também a responsabilidade de agir, de desempenhar a nossa função. Agora, eu não sei qual que é a minha função, né? Eu sou mão, eu sou pé, eu sou o pescoço, né? Tem gente que é pescoço, né? Duro de roer. Não sei. Mas aí alguém pode até pensar, mas e faz falta a questão aí, né? Outro dia ainda estava conversando com alguns aqui, coisa antiga, é comigo mesmo. Eu acho que por isso que cantou esse hino, o último aqui. Eu já estou começando a desconfiar que vocês estão... Depende do pregador, coloca. Não, mas esse aqui pode ser um antigão, porque esse aqui ele é antigo. Né? Mas a Bíblia, ela traz algumas palavras que, de repente, não é do nosso convívio. E por muitas e muitas vezes, Deus repreende o povo de Israel, dizendo... nação de dura cerviz. E, sei lá, né, o que significa isso, né? Aqui, nós temos a coluna, hoje eu vou dar aula de biologia aqui também, temos a coluna chamada cervical. Então, a cerviz é isso aqui. Sabe a pessoa que tem o pescoço duro, que não sabe reverenciar? Está dizendo isso para aquele povo. Então, alguém que tem algum comprometimento, o seu caso não é esse, né, Lindomar? O seu é outra parte aí do corpo, né? Então, tem essa dificuldade, precisa de quê? De ter articulação para que referencie o Deus Todo-Poderoso. Bom, o texto que nós lemos aqui, e aí estou dizendo que nós vamos também falar um pouquinho aqui da coisa secular aí, de estudo, né? O nosso corpo, ele é formado por, a unidade viva, a menor do corpo lá é célula, depois célula tem tecido, o tecido forma órgãos, o órgãos forma sistema, e o sistema forma corpo. Então, isso é a biologia da vida. E, por incrível que pareça, as células, quando elas estão multiplicando, e elas multiplicam, né? Eu vou dar mais um motivo para a nossa alegria, que as células que nós tínhamos há 5 anos atrás não é a mesma. Então, assim, eu sou
5 anos mais novo do que eu penso. Todo 5 anos renova todas as células do nosso corpo. Então tem essa capacidade aí. Só que em harmonia. As células vão agir em harmonia. E é bonito quando lá no texto, quando define, fala assim, tecido. Tecido é um conjunto de células que funcionam harmonicamente. Elas precisam funcionar em harmonia. Pelo o inverso da coisa, e isso deve tocar a nossa vida, que o desequilíbrio ou uma multiplicação desordenada, sem o controle do nosso próprio organismo, a célula, ela acha que ela pode fazer o que quer, e ela começa a multiplicar, e ela torna-se um tumor. É uma célula cancerígena. É um conjunto de células que deixou de atender às expectativas, deixou de ter harmonia no nosso corpo. Quando isso acontece, nós estamos diante de um tumor cancerígeno. Então, esse conjunto, para funcionar no nosso corpo, precisa de ter harmonia. Então, de repente, Paulo, ele olha para isso aqui, não sei, né? Paulo ele tinha muito conhecimento, e ele podia descrever a igreja como esses membros vivendo em harmonia. Existe um texto que eu fico maravilhado, assim, dá para a gente ficar lendo várias vezes. João, capítulo 17. Lê ele todo ali, gente. Eu me vejo ali, assim, que é a oração do Senhor Jesus, e Ele dizendo ali tantas coisas que nos confortam, que nos consolam. E nós encontramos então em João, versículo 21, João 17 e 21. O que é que nós encontramos ali? Vou utilizar da tecnologia. João 17, 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja bem o que o Senhor está orando ao Deus Pai, e Ele está dizendo: Pai, assim como nós somos um, eu quero que eles sejam também um conosco. Qual é a finalidade? A fim de que as pessoas vejam isso daí e que creia. Então a unidade da igreja resulta em convencimento, resulta em conversão de almas, de ver um povo trabalhando unido, de um povo que não olha para um e diz: eu não preciso desse. Imagina só que aberração seria se a minha perna direita quisesse ir nesse sentido, se a esquerda quisesse ir para trás. Que bagunça que isso não iria virar. Então, agindo em harmonia. E de novo, vamos repetir.
seguindo a cabeça. Não existe um movimento involuntário da parte dos nossos órgãos aí, dos nossos membros, que vão agir a bel prazer. E quando isso acontece, forma-se uma desordenação ali, forma-se o tumor. E alguém escreveu também palavras que estão em desuso, dizendo de uma tal de uma gangrena. Alguém que tem alguma versão e que lê, que corrói como a gangrena. Gangrenar é apodrecer. Então, está dizendo de atitudes que causa um desconforto, causa um desequilíbrio e leva ou aquele membro à morte, ou leva o corpo ao sofrimento. Embaixo do que nós temos lido aí, em João capítulo 12, versículo 25 e 26, nós encontramos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 26 diz aí: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então aqui nós vendo cada um dos membros interligados em harmonia para o exercício de uma função. E qual é a função da igreja? Aí nós poderíamos dizer, olha, tem tantas, tem tantas funções dentro da igreja. Não sei, vou inventar alguma coisa aqui, eu acho que função mesmo é uma. Papéis pode ter outros, tantos, Mas função, a única função nossa aqui é representar Cristo. Agora, para eu representar Cristo, aí eu posso ter as minhas habilidades, os meus dons, ou eu posso ser capacitado por Deus. Então, o foco principal, assim como a nação de Israel, nós podemos pensar, da responsabilidade, de um privilégio com responsabilidade da nação de Israel no tempo passado, que era representante de Deus. A igreja, hoje, ela é representante, nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós estamos representando aqui o reino. Nós não somos o rei, nós somos representantes desse reino. Então, somos embaixadores e nós apresentamos a Cristo. E aí, sim, voltando aqui para o capítulo 12 mesmo, iniciando a leitura desde o primeiro versículo, nós vimos aqui discorrendo, falando de função, de papéis que cada pessoa pode desempenhar. E precisamos de analisar isso. E o versículo 31, ele dá faz uma conclusão aí, e diz, mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então aqui está dizendo, olha,
dom que você tem que esmerar por ele. E o dom que nós não temos, Deus pode capacitar. E aqui, vamos lá também, né? Vamos entender, se Ele quiser. Porque nós não vamos dar ordem para Deus, olha, vai me capacitar. Não é assim, não funciona assim. Porque nós não somos o rei, somos apenas embaixadores. Então, se Ele quiser, Ele nos capacita. E Ele faz isso. Nós vimos vários e vários exemplos na Bíblia. Gedeão mesmo foi um exemplo de uma pessoa que foi capacitada por Deus. Ele não tinha. E tantos outros. Isaías diz, olha, eu sou um homem, minha língua pesada aí. Moisés, tantos outros, e que Deus capacitou. E aí, analisando, né, a questão humana, e a mão serve para apalpar, para pegar, né, tem esse dedo que foi colocado estranho, né, mas é para combinar aqui, para fechar, né, o opositor aqui, para poder a gente pegar as coisas aí. Mas aí a pessoa nasceu sem. Deus capacita também. E a gente vê hoje com a internet, a gente vê muita coisa. Muita coisa, a inteligência artificial também está bagunçando a cabeça da gente, né? De repente não tem nada a ver, né? Mas, quem é que já não viu, assim, pessoas, de novo, né? Não precisa ser presencial, que não tem as mãos, mas ele maneja com os pés as coisas perfeitamente. Até toca melhor o instrumento que a gente, né? É uma capacidade que Deus deu para essa pessoa. E aí, para ministério dentro da igreja. E aí, voltando, né, nós não vamos fazer a leitura, mas nós sabemos, né, que o foco principal nosso é apresentar a Cristo, ou representar Cristo aqui. E aí entra evangelista. Aí todo mundo é evangelista? Não, não é. Mas aí, porque eu não sou evangelista, eu não falo nada, não preciso falar nada. Olha, existe capacidade, existe repertório, e existe uma pregação muito valiosa na Bíblia. Eu falei, não, tem que colocar ela aqui, né? Lembra daquele homem cego de nascença? E aí foi curado. E aí o povo começou, falou assim, mas esse aí não é aquele não, fulano é ele que vivia pedindo esmola ali, né? Aí chegou nele, mas você sou eu mesmo, né? Não, vamos ali, o outro, né? Aí alguém chegou para ele, ousado, né? Ele falou, de jeito nenhum. Impossível. Falou, e outra coisa, quem te curou, ele é pecador. E ele faz uma pregação muito curtinha e de muito valor. Ele falou, moço, é o seguinte, falei, igual meu parente, escuta aqui. Se ele é pecador, sei não. Agora uma coisa eu sei. Pouquinho tempo atrás eu era cego. E agora eu vejo. E isso eu sei. E isso eu tenho convicção disso. Pronto. Mostrou que o Evangelho. Diz que no passado, aí já do nosso tempo, né? Tinha o Anísio Borges, pai do Eli, né, e diz que todo mundo tinha a oportunidade de pregar, né? E ele também teve a oportunidade de subir no púlpito aqui para pregar. Quando ele subiu aqui, ele falou, gente, esqueci tudo que eu tinha preparado. Falou, mas uma coisa eu posso falar. O Senhor Jesus me salvou. Ele é meu Salvador. E desceu. Existe pregação mais clara do que essa? Não. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas mostrando então que Deus
nos capacita, cada um exercendo a sua função. Ah, mas então eu não sou evangelista, então eu não tenho lugar aqui. Aí assim, não vou falar nome, mas eu não sei cantar. Não precisa de ninguém olhar para os lados não, gente. Olha para frente sim, né? Porque, mas a função da igreja não é só cantar. Outro dia mesmo, os meninos estão fazendo aí, né? Falo de meninos, não são meninos mais, mas para mim são, né? Saindo, orando nas casas das pessoas. Outro dia, gente, eu fui num conhecido lá em Gurinhatã e comecei a conversar com ele. E assim, não foi nem uma visita ali para evangelizar, não. Mas simplesmente conversar com aquele senhor. Quando eu fui para sair, ele começou a chorar. Ele não queria que eu saísse de perto dele. Então, com isso daí, com o papel que Deus nos dá, por mais que aqui o que nós lemos, né, fala assim, né, nós não lemos para baixo aqui, mas fala assim, né, que os membros que nós até mesmo pensamos que não tem sentido nenhum no nosso corpo, se adoecer faz uma falta danada. Segundo a biologia, o dente do siso é um dente desnecessário. Mas aí, eu sei sim, que ele dá muito trabalho, né? Tem que arrancar, ele dói, o primeiro que vai cariar vai ser ele, porque é difícil fazer a manutenção. E se ele estiver doente, ou até mesmo, não sei se vocês viram aí, né? Virou moda essa questão de arrancar. Fala assim que a boca está pequena, não sei, né? Porque será que mudou o modelo aí da boca? Tem os dentes todos aí que precisa de ter e agora tá pouco, aí tem que arrancar, né? Já viu, outro dia passou uma reportagem de uma mocinha que morreu, né? Por causa que teve complicação. Não, mas quem quiser arrancar, arranca, tranquilo, gente. Isso acontece, né? Mas mostrar que cada um desses constituintes do nosso corpo faz falta. Faz falta. E se não estiver bem, eu costumo fazer isso. Às vezes eu até desobedeço a Eliana, né? A minha cabeça está doendo. Ela fala, então bebe remédio. Falei, eu não. Vou fazer uma caminhada. Faço a caminhada, volto, acabou a dor de cabeça. Eu sei que eu tinha comido um pouquinho a mais, né? E porque não fez digestão, a cabeça doeu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, se o corpo, tem alguma parte do corpo que não está bem, é o corpo todo que sofre. É o corpo que sofre. Então, precisamos de pensar que nós precisamos dessa harmonia. Primeiro, para testemunhar que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Para dar testemunho, para que as pessoas vejam essa unidade e creiam no amor dele, na sua salvação, no seu perdão. Então, precisamos de trabalhar nessa harmonia. Tem uma passagem, acredito que seja até mesmo em Coríntios, que diz, né, que das pessoas que estavam se mordendo umas nas outras lá. Então, é muito deselegante, né, de pensar, né, essa questão da pessoa estar com picuinha e até aproveitar para dizer uma coisa. Gente, esse ano é ano de eleição. Mistura as coisas não, gente. Vamos separar as coisas.
Ah, meu irmão ali, ele não é do mesmo partido que eu, mas é meu irmão. Cristo morreu por ele, salvou ele. Fazer igual Elias utiliza a palavra, vão jogar ele fora, não. Ele não pensa igual eu penso, não. E pensar diferente não é errado. Cuidado. Nós já sofremos por causa disso. Muito. E muito prejuízo. Então, para com isso. Meu candidato é aquele. Aquele lá nós podemos confiar. Aqui não justifica. E se não tem harmonia, a palavra de Deus diz que é impossível dois andarem juntos se não tiver de acordo. E o que é que nós temos em comum? Ideologias, formações catedráticas aí, grupo de elite, pobreza? Não. Nós precisamos de pensar na igreja e essa igreja ajustada. Essa igreja que poderia estar bem maior. Não em número apenas, mas em qualidade. Mas, muitas vezes, nós menosprezamos aquele que teve o mesmo sacrifício, que Cristo morreu da mesma forma por ele. Mas, muitas vezes, nós colocamos ele à parte. Desconsideramos. E esquecendo que faz uma diferença muito grande. Eu tenho em mente toda a minha trajetória de vida cristã, de pessoas que já passaram na minha vida, e muitas referências eu tenho de homens e mulheres de Deus, que não eram eloquentes, às vezes nem falavam, muito menos subiram num púlpito aqui, mas que tinham vidas dignas de serem imitadas. Pessoas de valor, pessoas que somavam com a igreja, mesmo não estando aqui, mesmo não pregando, mas com a vida transparente, que as pessoas olhavam e dizia da satisfação de ter contato com aquelas pessoas. E aí vale para nós refletir. Eu estava pensando hoje, muitas coisas acontecem na nossa vida, né? Nós gostamos, mas não cultivamos, não regamos, não fazemos o necessário, e essas coisas passam. De ouvir alguém dizer, nossa, como é bom conversar com você, eu sinto uma paz tão grande, você transmite muita tranquilidade. Quanto tempo faz que nós não temos ouvido isso das pessoas? Nós temos que conviver com os incrédulos. Eu não estou dizendo que nós precisamos de amoldar-se às práticas deles. Mas nós convivemos com aqueles que não professam a Cristo. E eu tenho que ser exemplo. Eu preciso de conquistar. Inimigo, nós temos um, é Satanás.
o incrédulo, ele não é nosso inimigo. Ele é alguém que precisa do nosso cuidado. Então, como eu disse, né, o tempo corre, né? Eu sei que não se esgota aqui o que nós precisamos compreender. Mas se nós compreendermos que a harmonia, essa união, faz uma diferença grande, e reconhecer a cabeça da igreja, que é Cristo, já está de bom tamanho. Eu sei que isso fará uma diferença muito grande nesse convívio que nós temos. E que pessoas vão olhar, e como eu disse, né, desses momentos das pessoas olhar para a nossa vida. E eu fico pensando, né, Eliseu chegando naquela casa, eu acredito que ele não tinha muito convívio com aquela mulher, e aquela mulher olhava aquele homem chegando na cidade, e aquela mulher falou para o marido: olha, o homem de Deus. Ela via em Eliseu o homem de Deus. Precisamos ser reconhecidos também dessa forma. Mostrar para as pessoas a nossa função aqui de embaixadores de Cristo, de representantes de Cristo. Agora, não faz muito sentido se a pessoa falar assim: e fulano? Falar: não, fulano, para lá, né? Cadê a união? Cadê a comunhão? Cadê essa harmonia? E lembra de novo, né? Não esquece também a biologia aí. Células que crescem desordenadamente forma tumor. Tumor, às vezes é extirpado, e às vezes mesmo extirpado leva à morte. Que não sejamos esse tipo de pessoas, que sejamos conduzidos pela mente de Cristo e que possamos representá-lo bem. Que o Senhor nos abençoe. Amém.